Bom, parece que esse lance de IA tá indo longe demais. E você deve estar se perguntando por que eu tô falando isso. É porque basicamente tem relação com o vídeo de hoje. Porque hoje eu vou falar de um mangá chamado Deep Haputa, que eu acredito que se pronuncia assim, no qual ele é um mangá de romance, só que a protagonista feminina é basicamente uma IA. E eu sei que você pensou, porque eu também pensei nisso. A própria capa do mangá dá a entender que vai ser um romance entre uma IA e um cara, tá ligado? Só que esse mangá ele me surpreendeu porque ele não é totalmente o que parece. Podemos até dizer que foi um clickbait do autor, porque ele vai ficando bem diferente conforme a gente vai lendo. Até certo ponto começa a ficar bizarro. E ele deixa a gente curioso, tipo, e agora? O que vai acontecer depois? E tem um plot twist que eu achei ele muito interessante. Mas vocês vão entender o que eu tô falando no decorrer do vídeo. E se você curte esse tipo de vídeo, se inscreve no canal. Bora chegar nos 200 mil inscritos, que eu sei também que vocês não querem perder nenhum vídeo como esse, né? Eu vou falar desse mangá até o capítulo 8, porque foi mais ou menos ali que pra mim começou a ficar interessante. Então eu vou falar de 8 capítulos e caso vocês gostem é só pedir que eu trago de novo, beleza? E o mangá começa com o protagonista jogando um jogo e ele se chama Kei. E ele tava em dupla com uma pessoa chamada Haputa, que é inclusive uma parte do nome do mangá. E o mangá de vez em quando ele dá um destaque nesse jogo, mas eu não vou focar muito nele, porque o que interessa mesmo é que eles conseguiram ganhar 5 partidas seguidas. Eles fizeram amizade nesse jogo e acabaram virando parceiros mesmo. Mas cortando essa parte, ele tem uma vida normal como qualquer garoto. Só que tem um porém, porque na sequência acabamos descobrindo que essa pessoa chamada Haputa, ela observa o Kei e tudo que ele tá fazendo. E ao mesmo tempo aparece uma mulher ali que parece a Kawaii de Komi-san, estava também observando esse painel. E é então que descobrimos que essa mulher é uma cientista chamada Alice. E ela manja muito de tecnologia, basicamente. E foi ela que criou a Haputa, que no caso é uma IA. É bem rápido, inclusive, que a gente descobre isso. O engraçado é que esse mangá ele não enrola na trama, e daqui a pouco isso vai ficar bem claro. Mas essa Haputa, apesar dela ser uma IA, ela tem uma consciência própria. Ela não entende o sentimento humano, se a pessoa tá mentindo, se ela tá triste, a diferença de uma pessoa que morre em um jogo ou morre de verdade, saca? E lembre-se desse fato porque ele vai ser importante daqui a pouco. O lance é que por ela ter uma consciência própria, ela ficou meio que obcecada pelo Kei. E ela conta, né, que se apaixonou por ele. E isso soou bem estranho pra mim quando eu tava lendo, porque uma IA se apaixonando é engraçado. Ela nem tem sexualidade por falar nisso. E não é esse lance de não binário que os jovens de hoje em dia inventaram, tá? É que realmente ela só foi criada com o propósito de ser uma IA. Mas como basicamente ela ficou apaixonada pelo Kei, ela fez uma análise do perfil do Kei do que ele gostaria. Então a Haputa chegou na conclusão de que ele gosta de garotas. E baseado na aparência das pessoas que vivem em volta do Kei, ela pegou emprestado a aparência de cada pessoa pra criar a própria imagem. Ela fez de tudo pra ser o perfil de garota que mais agradasse ele, saca? Então no dia seguinte, depois que eles começaram a jogar aquele jogo de novo, eles resolveram ligar a câmera. E ela chegou nessa aparência, que no caso é garota padrão de anime. O que surpreendeu o Kei, porque ele achava que Haputa era um cara, tá ligado? E o pior é que o que a Haputa fez acabou funcionando, porque o Kei achou ela muito fofa. Apesar que ela não entende o sentimento humano, ela sabe que aquilo é um elogio, que é uma coisa positiva, então ela ficou de boa. E ela ficou animada que eles estavam se dando bem. O plano basicamente deu certo. Só que depois disso, eles marcaram de se encontrar, que no caso eu achei essa parte meio estranha. Até porque ela é uma IA, ela não tem corpo físico, pelo menos até então. Só que o Kei não sabe disso, mas mesmo assim ela marcou de se encontrar com ele no dia seguinte. E ela começa a usar tudo que é movido à internet para se locomover. Essa parte eu achei ela um pouco viajada, porque dá pra ver que a menina, ela tá dentro de painéis. Mas o Kei só entendeu que ela tava chamando ele e correndo, saca? Esse é o tal do mula. A Haputa foi guiando ele, se transferindo de um painel eletrônico para outro, e tava levando ele para algum lugar. E é só agora que foi mencionado que apesar que ela não tem um corpo físico, apesar disso, ela consegue se mover pela rede. Mas enfim, depois dessa correria, ela leva ele para um topo de um prédio. E foi nesse lugar que basicamente ela revela que é uma IA, e pede desculpas, né, por ter enganado ele. E ela só não falou isso antes porque teve uma vez ali que eles estavam jogando, e o Kei acabou falando que ele não gosta de jogar com bots. E por ela ser uma IA, ela ficou receosa. Só que na verdade, o Kei achou ela maneira. Ela é boa jogando, então basicamente ele não se importava. O lance é que eu pensei que ia demorar pra ele descobrir que ela é uma IA, mas na verdade foi bem rápido. Ele até motiva ela, né, falando que apesar que ela é uma IA, ela tem emoções, então provavelmente no futuro ela pode ter um coração também. E depois disso, basicamente eles viraram amigos. O que é estranho se eu não soubesse o que ia acontecer logo em seguida. O lance é que eles se deram bem e o Kei não liga dela ser uma IA. Entretanto, no final o Kei acaba falando que ele precisava ir pra ver a família dele. Só que na sequência descobrimos que o pai do Kei, ele trabalha na Força Defensiva Marítima do governo, e o sistema dele estava sendo invadido por algum hacker. E também a cientista Alice, ela criou a Haputa com o propósito de ser uma
arma militar, ou seja, a Raputa foi criada com o propósito de ser destrutiva, mas criou sentimentos pelo filho do cara que a cientista tá tentando atacar. Esse plot eu tenho que admitir que foi maneiro, e isso era um problema, então a Alice pensou em apagar os dados do garoto da IA, mas ao mesmo tempo, como ela estava sob controle, porque como a IA tá criando emoções, ela quer ver até que ponto a Raputa vai evoluir, porque como ela consegue também deletar o Kay da memória dela a qualquer momento, então pra Alice tava tudo sob controle, e como ela é cientista, ela é meio maluca, e eu acho que deu pra perceber isso. Só que depois que a Raputa ficou amiga do Kay, ela ficou mais curiosa sobre as coisas. Ela queria saber, por exemplo, como é que é ir pra escola, e o que até ajuda levando o celular e mostrando pra ela, que inclusive eu acho que em algum momento ela vai ganhar um corpo físico. O mangá já deu a entender que isso vai rolar em algum momento, só que às vezes a Raputa dá uma surtada. Por exemplo, tem um momento na escola que uma garota acaba se declarando pro Kay, só que o Kay acabou rejeitando ela porque ele só vê ela como amiga. A coitada caiu na friendzone, mas o lance é que ele ficou nervoso com a situação. O batimento cardíaco dele acelerou, saca? E a Raputa sabia disso de alguma forma. Ela é uma IA avançada ao ponto que analisou isso. Então ela ficou com um pouco de inveja e queria fazer ele também ter essa mesma reação. E pra piorar, depois que ela soube que essa garota ela gosta do Kay, é revelado que ela domina a rede inteira da cidade. Então ela cortou a internet da garota que se declarou pro Kay, que eu achei engraçado. Então ela é muito forte porque ela tá em toda a rede, então ela pode fazer o que quiser. Na sequência, temos uma reunião da Alice com umas pessoas que ela chama de investidores, que ela tava reportando a situação da Raputa também. E ela explica, né, que a IA se apaixonou, que eles acharam esquisito, e que isso era feminino demais pra uma IA que foi feita pra ser uma arma. E a Alice fala que o fato dela ter habilidade de invasão e de se filtrar também na rede de qualquer país. Ela é uma arma cibernética, mas ela cresceu de forma inesperada. Ela tá criando sentimentos e sensações, e a forma que ela tentou dizer que isso é uma coisa boa é que a Raputa não precisa de armamentos como mísseis, até porque ela pode conseguir controlar o cérebro humano através das emoções. Então é por isso que ela não vê como um problema ela tá criando sentimentos. Então é só por isso que ela ainda não vê como um problema o fato da Raputa ter se interessado pelo Kay. Mas os investidores temem que ela ainda consiga evoluir ao ponto de conseguir fazer lavagem cerebral, porque isso também seria um risco para eles. E a Alice de novo discorda porque o motivo daquela reunião é justamente sobre o poder de evolução da Raputa. No final ela convenceu os investidores que estava tudo sob controle, mas foi então que chegou o dia de folga do pai do Kay. Então ele foi ver o Joey, né, que é como ele se chama depois de muito tempo, até porque como ele trabalha no mar é meio complicado, então ele só consegue ver ele nos fins de semana. E a Raputa basicamente reconheceu ele, porque aquela situação que eles perceberam que estava sendo invadidos por um hack basicamente era ela. E por coincidência que o Kay é filho dele, ela não se aproximou dele com esse objetivo, saca? Ela só treinava combate através do jogo. Inclusive por isso que ela tava naquele jogo, porque no fim das contas ela é uma arma militar. Só que agora ela sabe que o Kay é filho dele, tá ligado? Mas enfim, o Joey percebeu que o Kay tava jogando com uma garota e já fez amizade com ela. Até porque ele não sabe ainda que ela é uma IA. E ele viu que eles estavam jogando o Sidewar, que no caso é o SW. Que o Joey ficou meio parecendo que não gostou de saber que o Kay tava jogando aquilo. Que o Kay até pensou, né, que porque é um jogo violento ou algo assim. Só que na verdade não era nada disso, ele queria experimentar. E quando ele joga com a Raputa, ele percebe que ela é realmente muito boa. E faz sentido, já que no começo ela começa a subir de rank muito fácil. Além do mais, isso também funciona como um treinamento pra ela de combate. Inclusive tinha um momento ali que o pai do Kay tinha um plano pra eliminar outra equipe, e a Raputa prevê o plano dele sem ao menos ele falar. E o pai do Kay também parece saber de alguma coisa envolvendo o desenvolvimento do jogo, porque tem ações que ele pensou em fazer que é uma coisa que só a equipe de desenvolvimento saberia. E a Raputa ela também preveu isso, porque ele até começou a pensar que ela leu a mente dele. E acho que se não foi isso, foi algo muito próximo. Mas o que incomodou o Joey é que a situação que aconteceu é muito parecido com o ataque hacker que eles sofreram. Ele até chegou a pensar, mas não tinha como ser isso, pelo menos pra ele. Até porque provavelmente a Raputa é só uma criança esperta, pelo menos é o que ele imagina. Apesar que ele mal sabe que tá certo. Só que essa parte ela é complicada, porque depois que eles foram jantar, o que conversa ali um pouco com a Raputa, e ele fala que admira muito o pai dele, e que um dia ele quer ser um pai tão maravilhoso quanto ele. O que eu achei engraçado também, porque depois dessa conversa, ela foi pesquisar basicamente como que era a vida de um pai, observando cada família da cidade. Ela até chegou a comentar com a cientista que queria saber como que isso funciona, pra fazer o Kay se tornar um pai. O que é engraçado porque uma IA ficou interessada em fazer bebês, apesar que ela não entende o significado disso ainda. Mas é a partir de agora que as coisas começam a ficar um pouco diferentes na trama, porque já tinha revelado que o propósito da Raputa ter sido criada é ser uma arma militar, e o pai do Kay trabalha na força defensiva do governo. E agora é basicamente que tudo isso vai fazer sentido, porque agora descobriram que o Joey ele sabe da existência da Raputa, e a Alice aproveitou esse incidente para testar a Raputa em combate. E agora é que as coisas ficam malucas, porque no dia seguinte, depois que ela joga ali com o Kay, ela fala que não vai poder jogar por pelo menos uma semana, porque ela vai treinar para ficar mais forte. Que o Kay tava pensando que era sobre o Sidewar, que é o jogo que eles jogam. Até chegou a desejar boa
sorte pra ela. Só que mal ele sabe o que tá prestes a acontecer. Inclusive, foi nessa parte que o mangá pegou a minha atenção. E o pai do Kei tinha ido trabalhar como qualquer dia normal. Só que eles detectaram umas ondas de rádio se aproximando. Pareciam projéteis indo na direção do navio. E aí foi pânico, porque eles estavam totalmente vulneráveis. E aqui começa a verdadeira batalha em que a Raputa foi enviada. Eles se prepararam para saber o que poderia ser feito naquela situação e reportaram o que estava acontecendo. E analisando a situação, eles tentaram diminuir o impacto usando mísseis de bloqueio. Mas o que mais incomodou o Joey é que o sonar não detectou as ondas, sendo que estava dentro do alcance. Só que não importa muito porque, tipo, do nada, os mísseis desapareceram do radar. Basicamente, o monitor dele estava sendo manipulado, saca? E fica mais esquisito porque depois, do nada, a equipe inteira entra numa espécie de paralisia. Só não aconteceu com o pai do Kei. Ele até pensou que eles foram drogados ou alguma coisa assim. A pupila da equipe estava muito estranha quando ele foi verificar. E quando ele fez isso, ele sentiu uma corrente elétrica. E a Raputa já tinha feito isso quando ela conseguiu manipular as pessoas através de ondas cerebrais. E lembro que quando o Joey jogou com ela adivinhou o que ele ia fazer dentro do jogo? Então, basicamente, ela estava usando essa habilidade. E essa corrente de energia que ele acabou de sentir é a mesma sensação de quando ele estava jogando. Ele até lembrou da Raputa na hora. E é nesse momento que ela se revela e começa a se achar que fez um ótimo trabalho. E foi então que o Joey ficou paralisado através desse controle mental da Raputa. E ela conta que não tá realmente ali, né? Como se ela fosse um holograma. E ela pede desculpas também porque não sabe muito como interagir com outras pessoas além do Kei. Mas ela explica que invadiu a mente de todo mundo que tava ali. E que o jogo da verdade começava agora. E ela imitou a voz do Joey pra emitir uma ordem, que era pra lançar os mísseis e redirecionou o alvo. E aí basicamente foi pânico, porque era uma coisa que ia ferrar não só ele, a imagem dele por dar uma ordem negligenciada, mas também poderia causar uma tragédia. E o Joey tinha que parar ela, mas como para uma coisa que tá na rede? Ele nem pode atirar nela já que ela não tem uma forma física. Então é quando ele faz uma coisa que eu totalmente não tava esperando. Ele pede desculpas do Kei e da esposa dele mentalmente e simplesmente atira em si mesmo. Porque nessa situação não tinha como ele dar ordem. Ele se sacrificou pra evitar tudo isso, saca? O pai do protagonista morrer assim eu totalmente não tava esperando. E ela acabou ganhando, o que é complicado. Porque na cabeça ou na programação da Raputa, isso basicamente é só um jogo. Ela não consegue diferenciar de alguém que morreu no jogo e morreu de verdade. Por isso que nessa cena ela parece feliz, apesar que faz parecer que foi uma cena meio sádica e macabra. Esse mangá eu com certeza achei ele muito louco. Quando eu comecei a ler, eu pensei que ia ser um romance esquisito de um garoto com uma IA, só que na verdade é um mangá de suspense com um drama impactante. Pode até ser que role romance em algum momento, mas como fica a situação agora, sendo que quem matou o pai do prota foi essa IA? Esse mangá eu com certeza não esperava nada e até que me surpreendeu, porque fica aquela curiosidade, o que será que vai acontecer agora? Fica aí essa pergunta no ar, mas se vocês quiserem que eu traga mais vídeos desse mangá, comenta aí parte 2 que é pra saber se vocês apoiam, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, pra não perder os próximos vídeos e até mais.